Principais impactos, tá? Então, eu mostrei aqui para vocês os contratos, falei mais ou menos o que é uma tabela de referência, tá? Então, do ponto de vista da operadora, o que acaba acontecendo com a operadora quando ela não se atenta ou quando os profissionais ali não têm o entendimento da tabela, ou o sistema não está devidamente parametrizado, ou a negociação está gerando um entendimento dúbio, o que pode acontecer? Pagamento com valor superior, ou seja, impacto direto na sinistralidade. Então, um procedimento que deveria ser cobrado pela regra da tabela, tá? Vamos pegar aqui um exemplo, porque lembrando, a negociação é bilateral e a tabela é única. Então, se o procedimento está negociado e com aquelas condições ele vai ser cobrado a R$ 500, então tem que ser R$ 500. E aí o que acontece às vezes? O valor dele é R$ 500. A operadora vai lá e paga 600. Pode acontecer isso? Pode. Óbvio que não é de forma proposital. É um erro de sistema, é um erro de negociação, é um erro de interpretação, é um erro de cadastro. Vários tipos de inconsistências pode gerar esse pagamento com valor superior. Ou um pagamento com valor inferior, que seria uma glosa indevida, né? Então, a operadora, o prestador foi lá e cobrou 500, ok, correto. E a operadora foi lá e pagou 400. Ah, mas isso é bom para a operadora. Bom até que ponto que isso é bom para a operadora? Né? Aplicar uma glosa indevida de R$ 100. Né? A glosa já não é bom. Por quê? Porque você está encontrando um erro no processo. Então, a glosa, no geral, já não é bom. Né? Mas, às vezes, ela é necessária. Agora, uma glosa indevida, né? Ela vai gerar um problema em todo o fluxo, né? Vai gerar um problema para o prestador, vai gerar um problema para a operadora, né? Você vai ter uma glosa de R$ 100 aqui, indevida. Indevida por quê? Porque eu não entendi aquela regra da tabela e glosei, achando que estava certa a minha glosa. Ou o meu sistema não foi devidamente parametrizado com aquela regra, ou com aquele valor, ou com aquela negociação. Apliquei uma glosa errada de R$ 10. Ah, beleza, isso aqui foi para o meu histórico, eu, como analista ali da operadora, ou como auditor, não sei. Ah, legal, glosei R$ 100, glosei 50 da outra conta. Minha média de glosa está em 20%. Né? Eu apresento lá para o meu chefe ali um relatório, né? Falo, ó, tá aqui um gráfico, ó. Tô glosando 20% das contas. Glosa indevida. O que vai acontecer? Qual vai ser o futuro dessa glosa indevida? O prestador vai entrar com recurso. O prestador entendeu direitinho aqui o contrato, leu aqui as regras do contrato, entrou aqui na CBHPM que está negociado, viu as instruções certinho, falou, opa, com base na nossa negociação, com base na tabela XYZ, você tem que me reverter esse valor, porque é um recurso fundamentado, né? Não um recurso no achismo, tá? Um recurso fundamentado, o que vai acontecer? A operadora vai analisar, né? Se tiver ali o entendimento, também vai falar, poxa, vamos reverter essa glosa de R$ 100. Olha só como é complicado. Então, o prestador me cobrou 500 no primeiro momento. Vamos pensar, eu como operadora. O prestador me cobrou 500. Eu fui lá e glosei R$ 100. Paguei para ele só 400. Falei, ó, esses R$ 100 aqui tá errado. Você cobrou errado. Apliquei essa glosa. O prestador entrou com recurso, que eu estou colocando só um, mas às vezes entra com recurso, eu nego, aí ele entra com recurso de novo, aí eu vou analisar e falar, puxa, não é que ele está certo, não é que ele leu o contrato mais do que eu, não é que o sistema dele está mais calibrado do que o meu, o que eu faço? Reverto essa glosa. Só que essa glosa, nesse momento que foi revertido, que às vezes pode ser até 6 meses depois, ele já não é R$ 100. Primeiro que R$ 100 6 meses atrás não é R$ 100 hoje. Existe uma inflação mensal aí, né? Então, R$ 100 de 6 meses atrás já não é R$ 100 hoje.
E aí a operadora ela teve um custo operacional em cima desse recurso, ela teve um analista que analisou, ela teve isso, ela teve aquilo. Ou seja, para ela já não é R$ 100, já está sendo mais do que R$ 100. Ela teve uma despesa administrativa em cima daquilo, eles têm uma equipe, tem um sistema, tem todo um processo relacionado a esse recurso que foi em cima de uma glosa indevida. Aquele profissional não podia estar fazendo alguma outra coisa? Não, ele estava debruçado em cima daquele processo, analisando ali aqueles contratos para chegar naquela conclusão que aquela glosa foi indevida, tá? Então ele foi lá, reverteu essa glosa. Ou seja, ele pagou 100, só que, né, se for mensurar direitinho, foi mais do que 100. Assim como o prestador também, que cobrou 500 corretamente, porque ele leu o contrato, porque ele fez o curso da conexão, entendeu todos os pontos ali do contrato. Foi lá, a operadora glosou R$ 100. 6 meses depois, a operadora pagou esses R$ 100. E ele não teve um custo também nesse recurso. Esses R$ 100 já não está desvalorizado. Então, ele vai receber, vamos por 80. Então, o processo aqui de glosa, ele é muito ruim, principalmente quando se trata de glosas indevidas, né? Então, só fazendo uma analogia, esses são impactos que acontecem aí quando a gente faz essa associação a contratos, a tabelas, a negociação, tá? Cobrança indevida, pagamento a mais, então tem muita operadora pagando o valor acima do que deveria pagar e pagando a menos, ou seja, glosas indevidas. E aqui está o que eu acabei de falar, resulta custo desnecessário para ambos os lados, todo mundo sai perdendo com isso. Agora para o lado do prestador, só tem N possibilidades. Eu estou dando aqui um exemplo aqui básico, assim, até, né? Cobrança inferior. Tudo isso relacionado às tabelas de remuneração, né? Eu entender a tabela, eu entender a referência do contrato, eu entender o sistema, se ele está rodando ali em cima daqueles valores, daquelas regras, tudo isso, né? Que são as consequências. Cobrança inferior. Né? Isso aqui é até mais grave, né? Quem está aí, que é do lado do prestador, né? Cobrança inferior, você deixa impacta totalmente na receita, né? Só que é mais complicado porque às vezes não é nem mensurado, tá? Porque o que é glosado, cobrou superior, foi lá e recebeu uma glosa, né? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Cobrou 500. Cobrou 500 não, né? O valor do procedimento é 500. Só que o prestador foi lá e cobrou 600. O que aconteceu? Recebeu uma glosa. Só que essa glosa dessa vez foi devida. Recebeu uma glosa de R$ 100. Ok, é uma glosa totalmente devida, tá? Só que, às vezes acontece do prestador ir lá e cobrar, ao invés dele cobrar os 500 que está no contrato, ele foi lá, fez o procedimento, a negociação dele é a CBHPM de 2010, aplicando todas as regras da tabela, ele deveria cobrar R$ 500. Quanto que ele cobrou? 400. Quanto que a operadora vai pagar? O que vocês acham? Dentro desse processo, ó, o sistema da operadora calculou certinho, tá redondo. O sistema da operadora calculou 500. Só que aí, lógico, né? Existe muita coisa automatizada. Quando o sistema da operadora calculou 500, só que o prestador cobrou 400, quanto que essa operadora vai pagar? 400. Isso é de regra, tá? Pode existir exceções, existem situações onde o pessoal vai lá e manualmente fala, não, cobrou errado aqui, vou pagar e tal, né? Ou comunicar ao prestador. Existem diversos tipos de práticas aí no mercado, né? Mas pensando numa automatização de sistema, na hora que chegar essa cobrança de 400, a operadora vai pagar 400, mesmo ela tendo calculado 500. Ou seja, esse prestador ele recebeu R$ 100 a menos do que deveria receber. Só que ele sabe disso? Não sabe. Nos relatórios dele,
Isso não vai aparecer, isso pelo contrário, vai aparecer como se fosse uma cobrança efetiva, uma efetividade falsa. Por quê? Porque ele deveria cobrar 500, só que ele cobrou 400. A partir do momento que ele cobrou 400 e ele recebeu 400, na cabeça dele tá ok. Na cabeça dele, ó, cobrança efetiva. Porque ele não teve glosa, a glosa dele foi zero. Então, opa, isso aqui esquece. Vamos focar no que no que foi glosado, para poder elaborar o recurso depois. Tá? Só que o que foi glosado é outra situação. Vai realmente analisar, ver se cabe recurso, se não cabe, é isso ou aquilo, né? Agora, nessa outra situação, ele nem sabe que ele está com aquele déficit de R$ 100. Ele nem sabe que ele está tendo aquele prejuízo, né? Ele está deixando de ter aquela receita, ele está deixando de receber aqueles R$ 100. Então fica imensurável, isso não aparece em relatório, não vai aparecer na apresentação ali no PowerPoint ali do fechamento mensal, né? Então é mais crítico ainda. Por quê? Porque existem regras. Tem um slide mais para frente da variação de possibilidades que tem um procedimento, né? Aí vocês vão ver qual é o risco disso aqui acontecer. Aí pode até pensar, quem está fazendo na turma aí que é de prestador. Ah, não, mas lá não, lá a gente cobra certo. Lá a gente não deixa de cobrar, não cobra menos. Assim como quem está aí que é da operadora vai falar, não, mas nossa, aqui na operadora a gente faz glosa indevida, mas pagamento a mais nunca. Vamos ver, né? Então a variabilidade de possibilidades é muito grande. Isso fragiliza o processo. Isso deixa sensível esse processo. Qualquer desvio que tenha para um lado ou para o outro, você tem cobrança errada, você tem pagamento errado.